Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos e educação da mediunidade. Na aula passada, nós falamos sobre espírito, fluidos e matéria. Identificamos várias características dos fluidos e conversamos um pouco sobre o fluido cósmico universal. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse tema tratando do perispírito, que é um dos fluidos que existem na natureza. Nós sabemos que nossas aulas todas têm objetivos. A de hoje, então, vai se centrar em 2 pontos. O primeiro, relacionar as principais características, propriedades e funções do perispírito. E o segundo, explicar a importância do perispírito nas comunicações mediúnicas. Inicialmente, vamos perceber quais são as características desse fluido que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. A primeira delas é que ela se origina do fluido cósmico universal. Quer dizer que ela é uma derivada desse fluido cósmico que preenche todos os espaços interplanetários, intergaláxias, intersistemas, como nós vimos na aula passada. A segunda característica é que ele é o envoltório fluídico do espírito, de natureza semimaterial. O que isso significa? Que o perispírito pertence ao mesmo tempo ao mundo material e ao mundo espiritual. Ele se configura como uma ponte entre os 2 mundos e tem características que o fazem se aproximar do corpo físico e também do mundo dos espíritos. A terceira característica é que ele se modifica de acordo com o mundo em que o espírito vive e de acordo com o seu estado evolutivo. E ele pode variar ainda dentro da mesma encarnação ou de uma encarnação para outra, dependendo da evolução que o espírito consegue realizar nessa existência. Essas 3 características são as gerais do perispírito. E agora nós vamos verificar como é que esse corpo semimaterial se liga ao corpo físico. Essa é uma das perguntas bem importantes, porque se nós somos corpo, espírito e perispírito, tem que existir uma forma de esses 3 elos se unirem. E a primeira forma é: a doutrina espírita nos explica que o perispírito se liga ao corpo físico por meio de um laço fluídico que o conecta ao zigoto ou germe desde a concepção. É como se o corpo material fosse ligado ao corpo espiritual e a partir do momento em que essa ligação ocorre na concepção, ele vai sendo absorvido pelo corpo físico que se desenvolve. Por isso, na doutrina espírita, é tão claro para nós que um feto tem tanto direito à vida quanto um bebê que já nasceu, porque a vida para nós ocorre quando o perispírito se liga ao corpo físico no instante da concepção. Outra característica importante para compreender esse processo é saber que o perispírito se conecta ao corpo físico molécula a molécula. Enquanto o corpo físico se desenvolve, ele vai atraindo cada vez mais uma parte maior do perispírito e vai se desenvolvendo a partir dessa união. No Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, Kardec diz, como uma metáfora, que o perispírito se enraiza no corpo como uma planta se enraiza na terra. A terceira maneira interessante é que quando essa união se completa, o ser nasce para a vida exterior. É o momento do nascimento, depois de 9 meses de permanência no útero. O Livro dos Espíritos também nos coloca que o útero é como se fosse um relicário, um depositário de vida, e é um momento importantíssimo que ele seja cuidado durante a gestação, com todo carinho, com todo respeito. Porque ele prepara o corpo novo que vai nascer, servindo de laboratório para fundir as energias espirituais e as energias físicas. Mas o perispírito também se desliga do corpo ao final da existência. E como é que isso ocorre?
A primeira coisa que é necessário observar é que o corpo se desorganiza ao longo da vida por múltiplas razões, especialmente pelo esgotamento do fluido vital. E esse fluido vital ele pode se esgotar naturalmente, se você tem uma vida equilibrada, ou ele pode se esgotar de maneira acelerada, dependendo do uso que você faça do corpo físico. Digamos, por exemplo, uma pessoa que não repousa, que tem vícios, que disturba os pensamentos, essa pessoa tem a tendência de gastar o seu fluido vital de maneira mais rápida e pode até perder muito tempo de vida. Por quê? Porque o corpo não vai durar o tanto que foi programado. Quanto mais equilibrada é a nossa vida, mais condições a gente tem de aguardar que esse desgaste seja natural e não acelerado. A segunda questão é que o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, também molécula por molécula. Então, não significando que na hora em que a pessoa foi dada como morta, que o desligamento já terminou. Tem uma frase muito comum já no meio espírita, quase como uma brincadeira, que diz que uma coisa é morrer e outra é desencarnar. Por quê? O corpo pode estar morto, mas o perispírito ainda pode estar ligado a ele, por causa do apego, por causa do gênero de vida e do gênero de morte. Outra questão interessante é que assim como o perispírito totalmente absorvido pelo corpo em formação provoca o nascimento, o perispírito totalmente desprendido do corpo pela desencarnação faz com que o ser espiritual retorne ao mundo original, primitivo, verdadeiro, que é o mundo dos espíritos. E lá se encontra com a sua consciência e com todas as consequências daquilo que foi feito durante a vida. Então não existe nada que seja feito de maneira brusca. Mesmo quando a morte do corpo se dá de maneira brusca, pode ser que o espírito continue ligado ao corpo pelos laços perispirituais por algum tempo ainda, até ocorrer esse desprendimento molécula a molécula. O que é que torna isso possível? São algumas das propriedades que o perispírito tem. A primeira delas é a plasticidade. Isso significa que ele muda de forma, de cor, de dimensão e densidade, especialmente em função dos comandos mentais do espírito. Então, o espírito pensando vai moldando e remoldando o seu corpo perispiritual. Quando desencarnado em situação de perturbação, o aspecto do perispírito é também turvo, conturbado, às vezes disforme. Se desencarnado em condições de equilíbrio e consciência espiritual, essa consciência e esse equilíbrio se refletem na forma elevada, bonita e harmoniosa desse corpo depois do desprendimento já realizado. A segunda característica é a densidade. O perispírito pode mudar de peso e de luminosidade, o que se verifica nos fenômenos de materialização. Existe um corpo espiritual que nós não vemos, mas ele vai sendo revestido de fluido do médium de materialização, de fluidos do ambiente, fluidos das pessoas que estão presentes no ambiente, até que essas diversas camadas dão a ele uma aparência de corpo físico real. Quem quiser se informar um pouquinho mais a respeito desses fenômenos, pode consultar 2 grandes livros da doutrina espírita logo no seu início. Os Fatos Espíritas, de William Crookes, e Um Caso de Desmaterialização, de Alexandre Aksakoff. Nesses 2 livros são descritas experiências importantíssimas feitas com 2 médiuns muito poderosas, Florence Cook e Eusápia Palladino, e que resultaram na declaração de William Crookes. Eu não digo que esses fenômenos são possíveis, eu afirmo que eles são reais. Por isso, a materialização foi pesada, medida, e se percebeu que o mesmo tanto de peso e medida que faltava ao corpo da médium estava no corpo espiritual materializado. E isso também aconteceu graças aos avanços dos laboratórios de física e química que permitiram essas medições exatas e deram a verdadeira noção do que significava um fenômeno de materialização. A terceira característica é a penetrabilidade.
ou seja, a capacidade de atravessar barreiras físicas se estiverem presentes as necessárias condições mentais. Existe até mesmo um filme bem famoso, o Ghost, que fala exatamente de uma cena assim, em que o espírito está desencarnado, ele começa a ter consciência do seu estado e ele vai tentar atravessar uma parede. E ele precisa se concentrar muito para conseguir fazer isso, até somente com a mão ou o braço. Até ele conseguir fazer com o corpo todo, leva um tempo. Por quê? Porque ele não tinha muita consciência da sua condição espiritual. Mas o perispírito de um espírito evoluído pode muito bem ser comandado de uma maneira harmoniosa, tranquila e conseguir fazer isso sem nenhum problema. É muito repetido, inclusive, no livro dos médiuns, a expressão o que é concreto para vós, para nós nada significa. A próxima característica é a visibilidade. O perispírito ele se torna mais ou menos visível dependendo da evolução do observador. Isso significa que um espírito inferior ele pode não ver outros espíritos que estejam junto dele, caso os espíritos presentes sejam de nível superior. Ele só vai conseguir ver se esses espíritos superiores adensarem o seu perispírito e se fizerem visíveis para ele no mesmo estado de vibração. No livro Sexo e Destino, nós temos uma descrição detalhada desse processo, quando o instrutor Félix está na beira do mar, orando e solicitando que os fluidos presentes no ambiente formem camadas em torno do seu, porque ele era um espírito de categoria mais superior e queria se fazer visível a duas entidades infelizes que ele precisava socorrer. Então, para ele não assustar essas entidades com a sua luz, com a sua harmonia, com a sua tranquilidade, ele se revestiu de matéria mais densa, se tornou mais escuro e pôde se apresentar naturalmente aos outros dois espíritos e conversar com eles de maneira fraterna. Isso só é possível graças àquela outra característica que nós já vemos da densidade. A densidade modificada torna o espírito visível. E quanto mais evoluído é o observador, mais visibilidade ele vai ter do plano espiritual. A próxima característica é a sensibilidade. Nós somos seres muito sensíveis, nós temos 5 sentidos pelo menos, e um que nós nos habituamos a chamar de sexto, embora vários estudiosos já tenham chegado até o 8º e o 9º. Então, nós somos seres que sentimos pela pele, pelo olho, pelo ouvido, pela boca, pela língua, pelo tato, todas as maneiras que nós temos de acessar as sensações que são possíveis ao corpo físico, nós experimentamos. Mas no perispírito, essa propriedade vai além. Ela nos permite perceber mais do que sensações, sentimentos e emoções. E esses não são captados por órgãos específicos, como ocorre quando nós estamos encarnados, mas sim por todo o corpo perispiritual. É como se a nossa sensibilidade fosse potencializada pela ausência do corpo físico, que em muitos momentos serve de filtro. Nós não conseguimos perceber tudo que nos rodeia e isso nos garante uma certa tranquilidade, porque se no corpo físico nós começarmos a perceber com muita nitidez aquilo que é também do plano espiritual, vamos precisar de um equilíbrio bem grande para não misturarmos a realidade física com a realidade espiritual. Os médiuns que têm essa capacidade precisam estudar e se equilibrar muito para não cometerem enganos. A outra propriedade interessante é a bicorporeidade ou desdobramento, que já foi considerada inclusive uma característica de vários santos. Um dos sinais da santidade, quando se faz o processo para verificar se uma pessoa realmente merece esse título, é o fato de ela aparecer em um lugar diferente do qual está o seu corpo. Isso ocorreu várias vezes com Santo Antônio de Pádua, com Teresa de Ávila e outros grandes nomes da Igreja Católica que foram reconhecidas pela sua espiritualidade, pela sua superioridade moral.
Santo Antônio e Teresa de Ávila são os dois grandes exemplos que nós temos. E o que significa essa capacidade? O espírito se faz notar ao mesmo tempo numa forma perispiritual e no corpo físico. Quando nós observamos esse fenômeno, é claro que o corpo físico pode estar em estado de êxtase, como o caso desses dois santos. Eles não estavam andando, operando, trabalhando, mas eles fizeram uma projeção da sua forma perispiritual ao ponto em que eles desejavam. A sua vontade era poderosa e o seu equilíbrio espiritual grande o suficiente para provocar esse efeito. Outra característica importantíssima do perispírito é a unicidade. Isso significa que mesmo que o espírito tenha várias existências, ele não vai ter um perispírito diferente a cada novo corpo que ele visite ou abrigue. Ele vai ter o mesmo perispírito que carrega em si toda a memória evolutiva do espírito. É como se fosse a caixa preta, guardando todos os segredos dessa existência, desde o momento da sua evolução inicial até atingir o status de espírito perfeito. Por isso é que se diz muito que não há como fugir de si mesmo, porque essa memória vive em nós e o nosso perispírito nos acompanha quando nós voltamos à pátria espiritual e quando retornamos dela para um novo corpo físico. E são as modificações que são feitas no perispírito, no plano espiritual, que o nosso corpo físico absorve para materializar e moldar o novo corpo que nós estamos recebendo. Agora, vamos verificar quais são as funções que o perispírito tem com relação a todas essas características e propriedades. São 4. A primeira delas é a função individualizadora. Isso significa que o perispírito liga o espírito e o corpo, transforma um espírito e um corpo em um indivíduo único, irrepetível, que não tem nenhum similar e nenhum equivalente no universo inteiro. A segunda função é a instrumental, que possibilita a interação do espírito com os mundos físico e espiritual. Como nós já dissemos no início, ele funciona como uma ponte, e essa ponte liga duas dimensões. Sem a presença dessa ponte, todos os fenômenos mediúnicos seriam impossíveis. A terceira função é a organizadora. Isso significa que é o perispírito que molda o corpo físico. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve vários casos de encarnação, espíritos que retornam ao corpo físico em diferentes situações. E em um dos momentos, ele relata uma conversa ocorrida num laboratório de projetos corporais. Os espíritos interessados em ajudar a programar a sua encarnação estão ali conversando e ajudando a detalhar como vai ser esse corpo, que funções ele vai ter, que pequenos defeitos ele precisa para que a missão espiritual prevaleça sobre os atrativos do corpo material. A outra função é a sustentadora. Isso significa que o perispírito transfere energias para o corpo físico. Quando nós dormimos à noite, é muito comum, se nós temos uma noite tranquila, serena, nós acordarmos renovados, com aquela impressão de que descansamos o suficiente. E isso ocorre porque, mesmo durante o sono físico, o perispírito e o espírito estão vivendo experiências próprias do mundo espiritual. E quando eles retornam ao corpo, fazem com que esse corpo sinta o impacto das experiências que foram vividas durante o sono. Portanto, se nós nos desequilibramos na hora de dormir, provavelmente nós vamos acordar um pouco pior. Se nós andamos bem, procuramos fazer a prece, nos equilibrar no momento do sono, as nossas experiências serão produtivas e nós retornaremos ao corpo físico para realimentá-lo com novas energias. Tendo em vista tudo isso, vamos verificar como é que o perispírito tem uma função no serviço mediúnico. Primeiramente, porque ele é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, a intersecção entre dois mundos.
nós não podemos de forma nenhuma ter qualquer fenômeno mediúnico sem a presença do perispírito. Por quê? O médium e o espírito comunicante entram em contato um com o outro pelos respectivos perispíritos, trocando impressões, sensações e sentimentos. É através desse contato que o médium recebe as impressões do espírito comunicante e consegue falar delas ao grupo de apoio para que ele converse e seja assistido. Também é por essa mesma forma que o passe e qualquer espécie de fluidoterapia também são aplicados e recebem os seus resultados. Dessa forma, se nós quisermos compreender bem como se passa o fenômeno mediúnico, é preciso termos bastante consciência do que ocorre com o perispírito no momento dessa comunicação e que é somente graças à presença desse elo programado pela sabedoria divina que médiums podem exercer a sua função de socorrista e de aprendizes e os espíritos podem manter contato conosco para se livrar das suas dores e para nos trazerem preciosas lições. Por hoje, nós terminamos. Na próxima sequência, nós teremos desdobramentos de mais esse assunto. Todos os espaços interplanetários, intergaláxias, intersistemas, como nós vimos na aula passada. A segunda característica é que ele é o envoltório fluídico do espírito, de natureza semimaterial. O que isso significa? Que o perispírito pertence ao mesmo tempo ao mundo material e ao mundo espiritual. Ele se configura como uma ponte entre os dois mundos e tem características que o fazem se aproximar do corpo físico e também do mundo dos espíritos. A terceira característica é que ele se modifica de acordo com o mundo em que o espírito vive, que é um dos fluidos que existem na natureza. Nós sabemos que nossas aulas todas têm objetivos. A de hoje, então, vai se centrar em 2 pontos. O primeiro, relacionar as principais características, propriedades e funções do perispírito. E o segundo, explicar a importância do perispírito nas comunicações mediúnicas. Inicialmente, vamos perceber quais são as características desse fluido que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. A primeira delas é que ela se origina do fluido cósmico universal. Quer dizer que ela é uma derivada desse fluido cósmico que o perispírito se liga ao corpo físico por meio de um laço fluídico que o conecta ao zigoto ou germe desde a concepção. É como se o corpo material fosse ligado ao corpo espiritual e a partir do momento em que essa ligação ocorre na concepção, ele vai sendo absorvido pelo corpo físico que se desenvolve. Por isso, na doutrina espírita, é tão claro para nós que um feto tem tanto direito à vida quanto um bebê que já nasceu, porque a vida para nós ocorre quando o perispírito se liga ao corpo físico no instante da concepção. Outra característica importante para compreender esse processo é saber e de acordo com o seu estado evolutivo. E ele pode variar ainda dentro da mesma encarnação ou de uma encarnação para outra, dependendo da evolução que o espírito consegue realizar nessa existência. Essas 3 características são as gerais do perispírito. E agora nós vamos verificar como é que esse corpo semimaterial se liga ao corpo físico. Essa é uma das perguntas bem importantes, porque se nós somos corpo, espírito e perispírito, tem que existir uma forma de esses 3 elos se unirem. E a primeira forma é: a doutrina espírita nos explica
Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos e educação da mediunidade. Na aula passada, nós falamos sobre espírito, fluidos e matéria. Identificamos várias características dos fluidos e conversamos um pouco sobre o fluido cósmico universal. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse tema tratando do perispírito,